Ora, bom dia a todos. O meu nome é Mário Jordão, sou diretor executivo da APFAC. Queria-vos dar as boas-vindas a este webinar, que foi uma provocação positiva efetuada ao engenheiro Pedro Meda. Nós pensávamos que porventura estávamos sem temas e de repente percebemos que temos muitos temas para o webinar de hoje. Agradeço a colaboração da APCMC e vou passar a palavra ao engenheiro José de Matos e deixarei esta ação porque infelizmente tenho que estar à distância, vou me colocar em mudo, fruto das tecnologias do século XXI, estou na sala de espera do Hospital da CUF para uma consulta, vou colocar o mute. Obrigado. Obrigado, Mário Jordão. Este é mais um evento de colaboração associativa e com o Mário Jordão e a APFAC sempre preocupados e dinâmicos com estas questões do regulamento de produtos de construção e com esta sua dinâmica ajuda-nos também a continuar a acompanhar de muito perto o que se vai passar. É uma colaboração a três, porque é uma colaboração também com o ICS e o professor Pedro Meda, que, como não podia deixar de ser, é a personalidade incontornável do regulamento dos produtos da construção. Eu hoje também quero apresentar-lhes uma outra pessoa, o meu colega, o João Pedro Begonha, que é o novo diretor-geral da Associação dos Materiais de Construção. Eu estou naquela fase de phasing out e, portanto, estou a passar a pasta. Portanto, ainda aqui estou, mas é o João Pedro Begonha que está aqui connosco, que é o novo diretor-geral e que acompanhará esta sessão, acompanhará o desenvolvimento desta relação entre a APCMC, a APFAC e o ICS e estas questões da implementação do Regulamento de Produtos da Construção. E eu passava a palavra ao João Pedro, que está aqui connosco também para dizer umas palavras antes de começarmos o trabalho propriamente dito. Então, muito bom dia a todos. Eu não vou tomar muito tempo porque não sou eu a estrela do programa. Queria apenas cumprimentá-los e pronto, e agradecer também as palavras do Dr. José de Matos e também do senhor diretor da APFAC também, com quem colaborarei no futuro, mas acima de tudo agradecer ao Sr. Professor Pedro Meda o tempo que teve também para preparar esta sessão, que já percebi em conversas anteriores que vai ser proveitosa e vai trazer aqui algumas novidades importantes para o setor. A todos cumprimento, desejo saúde, sucesso, bom trabalho, muitos negócios e vamos passar então à parte técnica. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Quer dizer, é sempre um gosto estar aqui e ser, digamos, positivamente provocado, seja pelo Dr. Mário Jordão, seja pelo Dr. José de Matos e agora pelo Dr. João Pedro Begonha. De facto, estrelas, acho que somos todos as pessoas que estão preocupadas com a implementação do Regulamento de Produtos da Construção e a nós, enquanto ICS e eu em representação desta instituição, compete-nos fazer a investigação e levar até ao setor de uma forma muito prática e desmistificar alguns dos aspectos que têm, digamos, que estão envolvidos neste novo regulamento, nesta nova moldura legal. E, portanto, é sempre um gosto e agradeço todas as provocações positivas que a APCMC e a APFAC me fazem e fazem ao Instituto. O webinar de hoje, digamos, tenta fazer aqui uma evolução face àquilo que foram três eventos anteriores. Onde abordámos, digamos, as novidades do Regulamento de Produtos da Construção. Estávamos numa fase em que ele tinha acabado de ser publicado e, portanto, era preciso compreender aquilo que era as novidades, quais eram os desafios de implementação ainda um bocadinho em abstrato e, portanto, detalhámos ponto a ponto o que era este regulamento, naquilo que uma hora nos permite, e foi bastante denso. Depois voltámos para falar sobre algumas perspectivas de implementação à luz do que havia na altura e do que era conhecido, o que é que se poderia esperar para o setor da construção. E o último, abordámos, digamos, as decisões de implementação para uma família de produtos em específico, que foi a família dos produtos de cimento, onde incidimos muito sobre, digamos, um documento que tinha sido publicado. Hoje
voltamos um bocadinho às perspectivas sobre a implementação, já com mais informação, e, portanto, o que nós iremos apresentar hoje é este working plan, o plano de trabalhos do regulamento, ou para o regulamento durante 2026 até 2029, o que é que, digamos, aqui está referido e o que é que está subjacente a este documento. E, portanto, digamos, iremos incidir muito sobre este aspecto, mas, entretanto, sobre outros que surgiram e que vale a pena também falar. E, portanto, vamos rapidamente compreender o enquadramento da nova versão do regulamento. Não quer demais relembrar o que é que muda e o que é que, acima de tudo, continua a ser a essência deste regulamento e que é muito importante não desfocar. Depois, consolidar, lá está, os princípios e as novidades. Qual é o papel do passaporte digital dos produtos para a transformação da cadeia de valor? Tomar conhecimento das tais atividades que estão em curso e como é que estas vão impactar tanto outros setores como o setor da construção, e depois dar uma nota mais prática de como é que podemos antecipar, como é que vocês podem antecipar os desenvolvimentos e, digamos, os requisitos, quais são as implicações que nós vamos ter aqui na atividade. E, portanto, espero que esta sessão seja, por um lado, produtiva, mas, acima de tudo, esclarecedora, e também, no final, cá estaremos para colocar as questões. Já agora refiro que podem colocar as questões depois no chat, e, dependendo do número de pessoas na sala, poderemos tentar, digamos, que as perguntas sejam colocadas de viva voz. E também, para além deste webinar, teremos sempre a disponibilidade para sermos contactados para estes esclarecimentos. Ora, vamos então começar com o que é que importa recordar. E o que importa recordar é algo que não é do regulamento de 2011, é algo que vem desde 1989, quando a primeira diretiva foi publicada. E, portanto, a essência, o propósito primeiro da diretiva e agora do regulamento de produtos da construção é o que está aqui. É promover a livre circulação de produtos no mercado da União, e para isso, e para que isso aconteça, há aqui um instrumento que foi desenvolvido, que é a marcação CE, e esse instrumento, que é a marcação CE, é, digamos, acompanhado de uma linguagem técnica comum que permite avaliar o desempenho dos produtos. E, portanto, aquilo que a diretiva fez foi estabelecer condições para que existisse uma harmonização para a comercialização dos produtos da construção. E isto é fundamental porque nada disto se alterou e, acima de tudo, tudo isto, desde 1989, é um legado, e eu não me canso de dizer isto, é um legado que o setor da construção tem e que tem que aproveitar. O que é que nós temos agora com o novo Regulamento de Produtos da Construção? Temos um enquadramento numa moldura legal europeia que pretende ser mais coerente e, portanto, o Regulamento de Produtos da Construção tem que ser lido em conjunto com o Regulamento de Ecodesign. E há um outro aspecto que é importante. Mantendo o foco na produção e no comércio dos produtos da construção, o objetivo deste regulamento, do novo regulamento, é ter um maior impacto na forma como os produtos existem e vão ser, digamos, colocados no ambiente construído, nomeadamente nos edifícios, nas infraestruturas, etc. E, portanto, há aqui uma preocupação que, digamos, está muito alinhada com a digitalização de eu preciso da informação dos produtos para a produção e comércio no mercado interno, normas harmonizadas e a comparabilidade, mas também tenho que preservar ou ser capaz de preservar essa informação ao longo do ambiente construído, da vida útil dos projetos. E é por isso que surge aqui a questão do passaporte digital dos produtos, que é o instrumento digital que vem implementar a nova versão, vamos chamar-lhe assim. Não quero aqui cometer grandes erros, portanto, perdoem-me se eu estarei a ser menos correto, mas a nova versão, a versão 2.0 da marcação CE. E, portanto, há um aspecto que ainda queria referir, que é o subsetor dos materiais de construção passa a ser fundamental e a ter um papel central na cadeia de valor da construção. E, portanto, esse é um aspecto que, per si, precisa de algumas transformações no entendimento do setor, digamos, numa lógica
digamos, mais estratégica e supra a legislação e regulamentação e até supra as associações que representam o setor. E, portanto, tem que haver uma percepção da visão, da necessidade de alteração da visão dos agentes sobre o papel do subsetor dos materiais de construção. Ora, nós conhecemos e temos reconhecido desde o início da primeira diretiva que a declaração de conformidade dos meus produtos tem a ver com a sua estabilidade e resistência mecânica, segurança ao fogo, higiene e saúde. Lá está, são requisitos das construções que têm que ser observados e, portanto, para eu observar esses requisitos, eu preciso ter a informação sobre os produtos e o último ponto foi subdividido nesta nova versão em dois, de forma a eu ter as emissões para o ambiente exterior, portanto, preocupações, eu diria, mais de nível ambiental e o ponto 8, a utilização sustentável dos recursos naturais, que eu diria que são preocupações mais ao nível da economia circular. Também são ambientais, mas com um foco muito maior nos resíduos e na capacidade que eu deverei, ou que o setor, ou que todos devemos passar a ter de reutilizar ou reciclar os elementos, os produtos que existem. E, portanto, há uma maior ambição neste regulamento, onde se reforça questões ambientais que, de alguma forma, não quero também aqui entrar agora em detalhes, ficaram pendentes na versão de 2011, o 305-2011. E, portanto, a nova marcação CE passará a suportar não só o desempenho técnico, que nós conhecemos muito bem, mas também o desempenho ambiental, que até agora era, digamos, facultativo e que era objeto de um documento à parte, que são as declarações ambientais de produto. E, portanto, isso é hoje verificado e conseguimos observar no novo regulamento quando olhamos para os anexos 1, 2 e 3, que falam das características essenciais, e vemos ali as características essenciais ambientais pré-determinadas no anexo 2, e depois os requisitos do produto, onde aparece ali também os requisitos de segurança, os requisitos ambientais e outros que sejam adequados ao funcionamento dos produtos de construção, que, conforme vamos ver, têm várias especificidades e por isso é que eles estão agrupados de uma maneira muito própria. Onde é que nós estamos? Portanto, eu tenho mantido este slide e vou, digamos, avançando com aquela barrinha para a frente, também a vou mudando de cor para isto, digamos, ser diferente, mas, de facto, nós estamos a chegar a meio do ano de 2026 e estamos aqui num momento onde, de acordo com aquela versão teórica, algumas normas harmonizadas do 305-2011 já teriam de ser revogadas e já teríamos normas novas. Elas, de facto, ainda não estão disponíveis, mas já estão a ser trabalhadas e digamos, são essas novidades que eu irei hoje apresentar. A forma como isto tem sido feito é de acordo com uma prioridade das famílias de produtos e, portanto, a Comissão Europeia foi ao 305-2011 pegar nas famílias de produtos e lançou um inquérito que aconteceu ainda durante a revisão deste novo regulamento, portanto estamos a falar em 2021, 2022, e definiu aqui prioridades, e portanto há um conjunto de produtos de elevada prioridade, outros de média prioridade e outros de baixa prioridade. Devo dizer que esta perspectiva, entretanto, sofreu alterações, e portanto eu vou-vos apresentar um novo quadro que reflete aquilo que está no plano de trabalhos do Regulamento de Produtos da Construção e também as novas designações, porque deixamos de ter os mandatos e passamos a ter as famílias de produto e, portanto, há aqui algumas alterações. Ainda relativamente ao período temporal, vocês veem ali data definida em ato delegado para o estabelecimento do sistema do passaporte digital dos produtos. E, portanto, há de sair durante o último trimestre deste ano um ato delegado sobre o funcionamento do sistema do passaporte digital, mas, novamente, já depois de termos marcado a data deste webinar, saiu um documento que é relativo ao regulamento de ecodesign, mas que tem implicações naquele documento que estamos em perspectiva que saia até ao final deste ano.
Importante perceber que, de acordo com a barrinha, nós temos ali a declaração digital de conformidade que deveria estar já a ser disponível nos sites dos fabricantes. Eu não quero muito elaborar, porque acho que aquilo é uma questão de semântica. Gostaria de falar depois um bocadinho no passaporte digital dos produtos voluntário, porque me parece que é, digamos, um atalho importante de trabalhar com o setor e de ter os fabricantes de produtos de construção preparados para esse passaporte voluntário. E, portanto, vamos então olhar para este documento em um bocadinho em maior detalhe e perceber quais são aqui as implementações e as atividades que irão ocorrer. Mas antes, uma breve nota sobre um documento que nós produzimos, o Instituto produziu, em conjunto com e com o apoio das entidades do costume, e aqui em alinhamento com a Construction Products Europe, que produziu este documento, um guia de implementação do Regulamento de Produtos da Construção em inglês, e, portanto, o nosso trabalho nesta fase foi traduzir esse documento para português, e, portanto, ele está, é gratuito, está acessível online, e, portanto, têm ali o link ou o QR Code. Esta apresentação vai ser partilhada à semelhança das anteriores e, portanto, terão esta informação. O que é que consta neste documento? Ele é transversal e, portanto, é óbvio que se foca bastante na aplicação para os fabricantes, para os importadores, para os mandatários e para os distribuidores e, portanto, o ponto central, conforme eu referi há pouco, é o subsetor dos materiais da construção, mas apresenta, digamos, o que é que se poderá esperar para as empresas de construção, para os projetistas, em relação, digamos, a este novo regulamento e que vai incidir muito nas questões, da digitalização e como os novos requisitos de dados podem permitir acelerar algumas das obrigatoriedades em termos de verificação de análise de ciclo de vida, mesmo do ponto de vista da eficiência energética. Há aqui, digamos, algumas pistas sobre como os novos requisitos do Regulamento de Produtos da Construção poderão ajudar o trabalho das empresas de projeto, das empresas de construção e das empresas de fiscalização, bem como de outras entidades como, digamos, poderia falar na entidade aduaneira que tem que fazer o controle da exportação e da importação dos materiais de construção e que também trabalhos que fizemos com a APCMC no passado revelam que há aqui uma necessidade de melhorar os mecanismos de identificação e de controle. Eu irei brevemente só dar umas pistas do que nós temos no ponto 3, portanto, que são os aspectos essenciais para os fabricantes, que é, digamos, um capítulo bastante extenso, mas que tem impacto em tudo o que, no entendimento global que o setor tem que ter deste regulamento. E, portanto, a identificação do produto tem a ver com a família onde se enquadra, categorias, tipos e produtos individuais, e, portanto, aparece na versão inglesa o item, batch, model, type and family. Portanto, estamos aqui a ver estes diferentes conceitos que vai ser preciso dominar e eles aparecem explicados neste guia. Depois, a tal marcação CE, a versão 2.0 da marcação CE, onde nós vamos ter um código e aqui um elemento que é um QR Code ou um Data Carrier que vai acompanhar a marcação CE e, portanto, aqui, reparem, eu gosto sempre de dizer que tudo isto é uma evolução. Nós hoje já encontramos na etiqueta energética, e, portanto, o sistema da etiqueta energética EPREL, encontramos algo muito idêntico, quando nós temos um QR Code que nos dá acesso a uma base de dados onde temos os dados dos produtos. É óbvio que neste momento a EPREL aplica-se a uma gama de produtos que não é que são produtos eletrodomésticos, pneus, etc. Ainda não é os produtos da construção, mas o objetivo deste regulamento é que, digamos, eles passem a constar. E, portanto, dá-se aqui uma perspectiva da posição da marcação CE e do que é que vai, digamos, acontecer. Já agora também só dizer que passamos, a diretiva era a declaração de conformidade, o 305/2011 era a declaração de desempenho, agora no 2024-31-10 vamos ter declaração de desempenho e conformidade. E, portanto, a DOC, que depois passou a DOP, agora é DOPC. Portanto, só estas questões de semântica que importa ter
também em atenção. Também temos neste documento aquilo que vão ser as alterações e, sobretudo, as necessidades ou requisitos dos sistemas de avaliação e verificação e, portanto, há aqui alterações bastante significativas, sobretudo em tudo o que tem a ver com a elaboração da documentação técnica que comprove os dados e, portanto, essa é a preocupação para depois nós termos um passaporte que seja fidedigno e, portanto, isto está aqui refletido, além de um aumento dos requisitos no sistema 3+, que aparece ali, muito alinhado com a questão das declarações ambientais de produto. E, portanto, digamos que depois, em cada norma harmonizada que venha a ser produzida, vamos perceber os produtos em que sistema é que se irão enquadrar, e também nesta fase eu não queria entrar aqui em muitos detalhes sobre o que é que irá ou o que é que poderá acontecer. Por fim, queria-vos falar do ponto 8, que é a via voluntária para a marcação CE, onde o novo regulamento reforça digamos, as hipóteses de uma entidade, digamos, ter uma marcação CE, seja para produtos mais artesanais, seja para produtos com menores exigências, e, portanto, há aqui várias vias voluntárias e há um leque maior de documentação técnica que pode ser produzida, sem ser uma norma harmonizada, que, digamos, dá novas possibilidades aos fabricantes para ter esta, digamos, marcação CE numa base voluntária. Passamos então agora ao plano de trabalhos que suporta o regulamento e, portanto, é algo que já está a acontecer e que, digamos, irá decorrer e, portanto, importa-nos acompanhar e compreender o que é que vai acontecer. Eu vou demorar só 30 segundos com a nota de abertura. Porquê? Porque ela é importante, porque vem reforçar aquilo que estava no slide anterior. Ou seja, a nota de abertura deste plano de trabalhos refere que o regulamento apoia a existência de um mercado único para os produtos da construção. E, portanto, eu até mantive as cores. Porquê? Porque refere que temos o bom funcionamento do mercado único e a livre circulação de produtos, temos especificações técnicas harmonizadas que proporcionam a tal linguagem técnica comum que nos permitem avaliar e comunicar o desempenho dos produtos da construção, e este desempenho não é só em termos de performance, agora é também em termos ambiental. E, portanto, depois aparece que a utilização das normas é obrigatória e este aspecto é importante, que é, digamos, há aqui um período muito longo de transição, porque as normas, só após as novas normas serem revistas de acordo com as exigências do novo regulamento, é que vamos ter, digamos, tudo a ser transposto para o novo regulamento. O que não quer dizer, e volto a frisar, o que não quer dizer que não haja aspectos que devam ser trabalhados desde já ou preparados até, diria, para facilitar esta transposição das normas antigas para as novas normas ou normas de acordo com o novo regulamento. E, portanto, a organização deste plano de trabalhos é muito de acordo com as famílias de produtos, e as famílias de produtos à data são estas, e, portanto, há algumas alterações em relação aos tais mandatos. Eu queria, desde já, referir, por exemplo, a classe 99, que são os produtos em contacto com água para consumo humano. Havia muitas dúvidas se iriam estar dentro deste regulamento, se iriam estar na diretiva relacionada com a água, e, portanto, agora é claro que os produtos em contacto com a água para consumo humano estão dentro do regulamento de produtos da construção, e existe ali uma família que vai surgir das pinturas decorativas e dos papéis de parede. Importa também dizer que, por exemplo, havia os produtos de isolamento térmico e depois os sistemas compósitos de isolamento térmico, e eles agora estão, digamos, todos dentro da família número 4, que é produtos de isolamento térmico e sistemas. Esta não é a designação oficial, é uma designação para caber aqui no slide, mas para vocês, digamos, terem esta informação. Há aqui uma estratégia de implementação, o faseamento das atividades e das metas, e que começa por uma pré-normalização, ou seja, há muitas exigências que hoje vão ter que existir para implementar o passaporte digital, e isto está muito associado a isso. Porque eu, em duas normas que
foram muito bem produzidas por duas comissões técnicas diferentes, eu vou encontrar inconsistências na semântica. E depois nas traduções eu vou encontrar também essas inconsistências. E, portanto, há aqui um trabalho de pré-normalização que é para trabalhar essas inconsistências e, digamos, ter um corpo comum para que depois todas as normas possam ser idênticas e coerentes. E, portanto, essa é, digamos, uma meta, um primeiro trabalho. A seguir, digamos, há um plano de trabalhos que tem a ver com as tais listas de produtos e as próprias utilizações previstas. Depois há subgrupos, há grupos técnicos que vão abordar os trabalhos ao nível das subfamílias de produtos, ou seja, aquelas famílias que há pouco foram apresentadas são subdivididas, para depois se iniciar o trabalho de preparação do conteúdo técnico, ou seja, identificação daquilo que são as características essenciais e dos requisitos de produtos. E relativamente a esta meta, e eu trouxe este slide, eu não quero entrar em muitos detalhes, apenas quero que vocês percebam que neste ponto, o grupo de peritos do Regulamento de Produtos da Construção e todas as pessoas que sejam envolvidas no processo de normalização, ou seja, muitas das associações e das entidades que fabricam materiais, vão ter que olhar para aquilo que são os requisitos básicos das obras de construção, que eu já fui falando e que estão no anexo 1, olhar para as características ambientais, as características essenciais ambientais que estão pré-determinadas no anexo 2 e perceber em que medida é que elas fazem sentido àquela subfamília de produtos, as informações gerais, instruções de utilização e informações de segurança que estão no anexo 4 e que, reparem, nem tudo vai ser digitalizado, portanto, também é importante dizer isso. As instruções de utilização e as informações de segurança poderão, em algum momento, fazer parte, digamos, de um PDF, os próprios requisitos do produto e, lá está, qual é que vai ser o sistema de avaliação e verificação que vai ser aplicável. E, portanto, aqui nesta meta número 13 existe um conjunto de trabalhos técnicos que vão ter que ser desenvolvidos e que, em grande medida, poderão ter o vosso envolvimento se vocês já estiverem dotados do conhecimento e, digamos, do esclarecimento necessário. Portanto, é para isso que, digamos, todos nós somos aqui as estrelas deste processo. Volto à questão das metas do grupo de peritos, porque depois vamos ter aqui uma consulta final onde vai haver um pedido de desenvolvimento da norma, mas devido a todo o trabalho que já está preparado anteriormente, pretende-se que este trabalho de desenvolvimento da norma seja, de certa maneira, acelerado. E, portanto, depois temos a redação da norma e a tornar a norma obrigatória através de um ato de implementação ou de um ato delegado. Em termos de metodologia e prioridades, há um ponto 2 que refere que o plano de atividades, este plano de atividades, copia muito o regulamento de ecodesign, o plano do regulamento de ecodesign, e, portanto, isto é importante para nós percebermos de que forma é que também, mais uma vez, sedimentar de que forma é que o regulamento de produtos da construção está de braço dado com o regulamento de ecodesign, e também para dizer que é nos trabalhos dos subgrupos que, com os peritos, que vai ser definido um conjunto de especificações, requisitos sobre os produtos, sendo também certo que, dependendo da família de produtos, há normas que já estão bastante estabilizadas e, portanto, muito do que está nessas normas, em princípio, vai manter-se. Mas melhor do que eu serão vocês que trabalham diariamente a saber o que é que acham que já está perfeitamente sedimentado, aquilo que vai ter que ser alterado ou, digamos, aquilo que está em falta ou quais são os desafios. E, portanto, esse leva-nos depois a outro nível de discussão que falaremos mais à frente no final. Apenas referir que houve uma atualização na lista de prioridades e nas próprias definições das famílias de produtos e, portanto, vemos ali que vidro, que agora se chama produtos em vidro plano, perfilado e blocos de alvenaria de vidro, que estava no ranking original no 28, ou seja, de baixa prioridade, passou para uma elevada prioridade e, portanto, ocupa agora a 7ª posição em termos de prioridade, bem como placas e elementos derivados de madeira, que era o 16, passou para o 9 e as fachadas, cortina, etc. E tudo isto tem muito a ver com as preocupações da Comissão em termos da produção de CO2 e da eficiência energética e, portanto, nós não nos podemos concordar ou discordar, mas os princípios do Green Deal são aqueles que estão a liderar em termos de política a prioridade destas famílias de produtos.
Apenas uma nota para dizer rapidamente que os produtos da APFAC estão aqui praticamente todas, não é? Portanto, temos ali na posição número 6 os produtos de isolamento e os sistemas compósitos, e depois na posição 10, os produtos relativos a betão, argamassas e caldas de injeção, e portanto digamos que não há muito por onde fugir para as entidades que digamos estão na APFAC. Ou digamos há uma urgência maior, vou dizer assim, para essas entidades. Há uma atualização ao anexo 7 e, portanto, isso vai ser objeto de uma revisão do regulamento, nomeadamente fazer a fusão entre a família 34 e 36, e elas estão lá. Depois a nova família tintas decorativas e papel de parede, e isto muito alinhada com a lógica, lá está, novamente, do ecodesign. O alargamento do âmbito das famílias 27 e 31, e, portanto, aqui estamos a ter os tais aparelhos que hoje já têm a etiqueta energética e onde há muito conhecimento, e depois a redefinição da família 22, que, digamos, vai alterar alguns elementos, e, por exemplo, as claraboias vão passar para as portas e janelas, e vai haver aqui alguns rearranjos. Há um aspecto também importante, no ponto 3, que tem a ver com os subgrupos transversais e, portanto, as características associadas ao fogo, às substâncias perigosas e à sustentabilidade ambiental vão ser objeto de uma análise individualizada e, portanto, depois vão ter uma aplicação transversal às várias subfamílias de produtos. E, portanto, aqui refere-se que há trabalhos que estão a ser desenvolvidos, tendo em vista a produção de atos delegados, regulamentação e normas que especifiquem todos estes parâmetros, e portanto nós hoje já conhecemos, a reação ao fogo, etc., mas isso vai ficar tudo sistematizado em documentos que serão claros e que depois serão adotados de uma perspectiva transversal. E portanto, não querendo demorar muito tempo, vocês depois vão ter aqui estas notas sobre, digamos, estes subgrupos transversais. Há um ponto que eu quis trazer que é capacitar consumidores e profissionais, e portanto só quero chamar a atenção porque vocês podem ficar muito entusiasmados ao ler este ponto e dizer vou ver o que é que está aqui, e depois podem, digamos, ficar frustrados com o que lá está. E eu apenas vou dizer que a minha interpretação foi feita em vários tempos e tentei ver o copo meio cheio, ok? E o copo meio cheio é perceber que vão ter que ser elaboradas orientações e depois há ali um foco na informação do produto. E, portanto, para que isso aconteça, vai ser necessário que a Comissão tome, e os Estados-membros, tomem ações no sentido de permitir que os agentes, vocês, tenham a capacidade e o esclarecimento para, digamos, trabalhar e estarem, digamos, em linha com aquilo que vão ser os requisitos. E, portanto, eu gosto de pensar que o trabalho que nós estamos aqui a fazer já faz parte desta missão, mas para vos dizer que a minha confiança, e vendo o copo meio cheio, é que daqui há requisitos que terão que surgir, que se terão que transformar em medidas, em outros documentos que irão apoiar o setor, as empresas, nesta transição e em dar resposta a estes requisitos. Este é um ponto de situação que eu não quero, digamos, rapidamente só deixar-vos nota e, portanto, não quero entrar em muitos detalhes, mas neste momento o trabalho de quem está no grupo de peritos, há aqui já vários subgrupos constituídos e, portanto, este trabalho está a avançar, digamos, em bom ritmo, com várias iniciativas paralelas e, portanto, há ali já aqui um ponto de situação dos milestones, onde é que nós estamos em cada uma daquelas famílias consideradas prioritárias. Apenas referir sobre o passaporte digital de produto que, digamos, eu deixei isto para o fim para fazer a ponte com o próximo documento, que aqui a Comissão diz que deu início ao processo de normalização para as regras dos suportes de dados, etc, etc, etc. E, portanto, estas regras e estas definições vão surgir em documentos específicos para o regulamento de produtos da construção, mas também em regulamentos ou documentos que surgem ao nível do regulamento de ecodesign. E é exatamente isso que está a acontecer. Portanto, nós temos um período de feedback que se iniciou no dia 29 de abril e que vai até dia 27 de maio, portanto até à próxima semana, onde há este documento
que terá que ser avaliada e está em consulta pública e que diz respeito ao registro, aos mecanismos de registro do passaporte digital dos produtos no contexto do ecodesign, mas é importante perceber que logo no artigo 1 é ali referido na linha C que os produtos da construção que estão de acordo com o artigo 76, que refere o passaporte digital dos produtos, digamos, está ali o nosso regulamento de produtos da construção. E também em cima a dizer que o regulamento de produtos da construção já faz parte, digamos, da parte dos atos delegados que competem para o passaporte digital dos produtos. E, portanto, este documento que está aqui é um documento que diz-nos, parece que não diz muito, mas diz-nos muito das implicações e dos requisitos para o regulamento de produtos da construção e para o passaporte digital dos produtos. Apenas deixar-vos algumas notas daquilo que é a estrutura deste registro, e, portanto, eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, quero apenas que vocês fiquem a conhecer e possam ver a posteriori aqui as várias peças do puzzle, ok? Eu apenas iria dizer que há uma parte que é o próprio sistema em si, portanto, automatismos, APIs, e depois há ali a linha G, que é o repositório semântico ou dicionário de dados. Nós utilizamos as duas designações no setor da construção e que, digamos, à frente iremos falar um bocadinho. Para acompanhar tudo isto, e conforme eu disse, é muita coisa e há muitas atividades paralelas, queria-vos dar nota de um grupo de trabalho que é o GTC 24, que é um grupo de trabalho de normalização, portanto é o Joint Technical Committee, que tem em Portugal uma comissão espelho do IPQ, que é a Comissão Técnica 228, da qual eu faço parte e provavelmente muitos que estarão a ouvir também fazem parte. Eu queria vos dar nota do que é que está a ser feito nesta comissão. Porquê? Porque isso diz respeito, digamos, aqui às complementaridades. E, portanto, esta comissão trabalha ao nível do sistema do passaporte e, portanto, não está a trabalhar nos dados e trabalha ao nível do ecodesign, mas conforme vimos, o ecodesign, este documento, depois tem impacto no regulamento de produtos da construção. Esta comissão técnica está, digamos, organizada de acordo com 4 grupos de trabalho e estes 4 grupos de trabalho, ao longo do último ano e meio, produziram várias normas que serão, e portanto reparem, isto não é para assustar, é só para perceber que há trabalho que está a ser feito. Estas normas ainda não estão publicadas, serão publicadas a curto prazo e será um objetivo fazer a tradução destas normas para português para depois elas ficarem disponíveis e, portanto, esse é um dos objetivos da Comissão Técnica 228, que será à medida que estes documentos fiquem disponíveis e sejam publicados na sua versão definitiva, que ainda não é conhecida, depois serão traduzidos para português para que todos vocês e desenvolvedores de software possam olhar e, digamos, tomar as devidas iniciativas estratégicas para o tal sistema do passaporte. Contudo, eu gosto de dizer que há um aspecto que é fundamental, que é os dados. E, portanto, os dados não estão dentro do âmbito do Joint Technical Committee 24, mas está naquilo que é o âmbito do vosso trabalho e aquilo que devem ser as preocupações. E, portanto, este é o último slide e aquilo que eu queria fazer era, em jeito de síntese, dizer que temos muita coisa a acontecer, há coisas que estão a acontecer em várias direções, há coisas que podem ser antecipadas por entidades que estejam esclarecidas e que estejam capacitadas, e uma das coisas que podem ser antecipadas é a questão dos dados que irão estar nas declarações de desempenho e conformidade e que depois irão constar no passaporte. E, portanto, a capacidade de vocês trabalharem os dados, perceberem de onde é que eles vêm, onde é que estão as dificuldades de obtenção de dados que hoje, por exemplo, não são declarados e que vão passar a ser declarados no futuro, ou dados que vão passar a ser um requisito, como alguns dados ambientais, é aquilo que vocês hoje podem já estar ou devem já estar a fazer. E, portanto, digamos, a minha nota seria, antes de concluir, seria dizer que há muitas atividades,
mais até do que aquelas que inicialmente parecia que havia e que descobrimos que estavam a acontecer ou que começaram a acontecer entretanto. E, portanto, o nosso objetivo é continuar a ajudar digamos, transmitir estes trabalhos, estas atividades, mas é também importante que vocês, do vosso lado, comecem a fazer este trabalho sobre os dados, porque o tal repositório semântico, que ainda não sabemos como é que irá surgir, digamos, terá que ser construído à custa daquilo que é o vosso trabalho hoje do dia a dia, seja na elaboração das declarações de desempenho, seja na produção das declarações ambientais de produto, fichas de segurança, etc. E, portanto, eu gostava de dar esta nota final de que há muitas atividades que estão do lado da Comissão, mas há atividades que podem e devem ser feitas do vosso lado. E com isto, agradecer a participação e a oportunidade e, digamos, colocar aqui se há questões e agora passava para a gestão do processo no tempo que nos resta, que eu sei que é menos do que devia ser, mas pronto, eu tendo a esticar-me um bocadinho e pronto, e calmo. Questões que possam existir. Deixa-me ver aqui onde é que eu consigo. Aqui temos aqui o chat. Ora, se tiverem questões, não sejam tímidos. Eu posso colocar uma questão, até rapidamente. Pela apresentação que o professor Pedro Melo nos fez e que está muito atualizada, vemos que isto é complexo. Há aqui complexidades que vão muito para além do regulamento de produtos da construção e que vão ao próprio regulamento do ecodesign dos produtos e que vão determinar um pouco como tudo isto vai funcionar. Em todo o caso, em todas estas complexidades, há duas. Uma delas, que nos preocupa muito às vezes o passaporte, como se o passaporte fosse um objeto. Isto é uma coisa que tem que se fazer, é um passaporte. Digital ou não digital, é um passaporte. Portanto, é algo concreto que tem focalizado muito as preocupações de toda a gente. Mas parece que isso é um assunto deve ser o menos, por aquilo que disse há pouco, deve ser aquilo que menos preocupa quem está nas empresas. Isto é, o passaporte em si não é o problema, porque os documentos técnicos, como acabou ainda agora de apresentar, e até daquela comissão que faz parte, estão a tratar de normalizar todos esses aspectos relativos à questão técnica, às questões técnicas do passaporte, e que são para as entidades que se ocupam dessas questões técnicas e tecnológicas, chamemos-lhe assim. Por parte das empresas, esse não será o problema. Basicamente, não será esse o problema. É claro que as empresas que fazem software para projeto, quem tem os marketplaces, quem desenvolve APIs para fazer diversas aplicações, de orçamentação, disto, aquilo e daquilo, claro que estará preocupado em acompanhar os desenvolvimentos técnicos do passaporte, portanto, as características desse fecheiro e outras. Mas para as empresas do setor, não será esse propriamente o problema. Segundo eu percebi. O problema tem mais a ver com duas outras questões. Uma é ter dados e ter os dados organizados, quer estes que já são os habituais que as empresas deverão ter, mas que nem sempre todos declaram, porque as declarações de desempenho, de conformidade, desempenho, agora só desempenho, serão depois de desempenho e conformidade, não são exaustivas sobre as características de produto, e, portanto, há muitas mais características dos produtos que as empresas, umas utilizam nos seus catálogos e divulgam, outras nem por isso, porque não consideram tão importantes, as outras que são obrigatórias, mas o passaporte vai abranger muito mais coisas, certo? Muito mais coisas. Umas que são sob formato digital, as outras que são os PDFs
vão ter que ser feitos com instruções, normas de segurança, etc, 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 etc. E essa informação, esse é um problema das empresas. Isso. Porque quer informação que já têm mais ou menos, mas que não está devidamente organizada e em suportes adequados. E que vão ter que preparar para quando chegar à altura do passaporte digital, esse não ser um problema. E o outro que é as questões da semântica, as questões da classificação. Não sei se o Sr. Pedro Meira quer dizer alguma coisa sobre isso, porque essas é que são preocupantes, se calhar agora vão chamar coisas diferentes àquelas que eu estava habituado. Isso. Certo. Agradeço a questão e concordo com as preocupações. Eu considero que o passaporte é a evolução natural, porque estamos a alterar coisas que em princípio já temos em PDF, ou que as entidades já têm em PDF, para um modelo digital. Que modelo digital é esse? Ainda não sabemos. O Luís Carreira colocou aqui uma questão que é o sistema e o registro. Como é que isto vai funcionar, se é comissão ou se é iniciativa privada? À data nós não sabemos. Sabemos que existem duas coisas. Há o registro e depois há a base de dados. E, portanto, o registro terá que ser sempre gerido pela comissão, mas gerido não quer dizer que ela seja proprietária desse sistema. E, portanto, há aqui algum nível de discussão sobre isto. Mas aí será a comissão. As bases de dados, os tais registros semânticos ou repositórios semânticos ou dicionários de dados, ainda não temos um modelo de negócio como é que isto vai funcionar. E, portanto, não sabemos se vão ser entidades privadas, se vão ser totalmente privadas, se vão ter que ser, são privadas e licenciadas, se têm o tal repositório ou se só têm as APIs para divulgar o sistema, nós isso ainda não sabemos. Mas, de facto, isso está na Comissão para decidir e, portanto, é uma incógnita. Aquilo que nós sabemos é que os requisitos do passaporte vão ter que ser maiores do que aqueles que hoje são declarados pelas entidades. E, portanto, a questão dos dados, trabalhar os dados, perceber que dados é que fazem sentido, é um trabalho que pode começar desde já. E, portanto, é um trabalho que nós temos até vindo a realizar no âmbito de parcerias com algumas entidades, onde olhamos para as normas existentes e percebemos de que forma é que as propriedades que lá estão, na realidade não é uma propriedade, são duas, se elas se vão manter, se vão alterar, e portanto essa é uma análise que terá que ser feita inevitavelmente com quem sabe dos produtos que são os fabricantes, que são os comerciantes, que é quem está no subsetor dos produtos da construção. E portanto eu diria que essa é a maior preocupação, essa vai ser a parte difícil. Porquê? Porque há um aspecto que é o sistema, ele vai ser definido pela Comissão e depois ele vai ter que ser acessível e, portanto, ser acessível, eu leio, tem que ser economicamente viável e, portanto, alguém vai ter que, digamos, se me disserem é para adquirir um sistema à Comissão ou a vários privados, eu vou ter que adquirir um sistema enquanto fabricante, não é? Mas ele vai ter que ser, digamos, acessível e, portanto, isso é um problema da Comissão. O problema dos dados é um problema das entidades e, portanto, eu diria que concordo com essa visão, porque de facto é preciso fazer um estudo das normas existentes, do que hoje é declarado, do que não é declarado, e perceber que muitos dos requisitos não são assim tão difíceis. Ou seja, eu costumo dizer, um dos requisitos vai ser o peso do material. Eu acredito que grande parte das entidades até nem declara o peso, na declaração de desempenho não está, mas sabem o peso do material. Não é? E, portanto, essa é uma propriedade que é simples de passar a ser, digamos, divulgada e penso que não vai causar stresses. Já a composição, para algumas famílias de produtos, é um exemplo que eu dou sempre, para algumas famílias de produtos a composição se calhar não é um problema divulgar, para outras se calhar é algo sensível porque tem a ver com o segredo do negócio e portanto aí também vai haver e este documento que eu falei sobre o registro fala ou digamos tem algum tempo onde dedica algum tempo a especificar os vários papéis. Porquê? Porque nem todas as pessoas vão ter acesso a todos os dados do passaporte. E, portanto, há dados que são mais sensíveis e que poderão ficar confidenciais ou menos acessíveis a um conjunto de pessoas. Ok?
Quanto aos ABS, o quadro indica que o sistema 3 inclui a amostragem por organismo notificado, o que é novidade, é mesmo assim, é. E, portanto, há alterações significativas decorrentes da necessidade de eu ter incorporado na marcação CE e nos sistemas de avaliação as características ambientais. Okay? E, portanto, as declarações ambientais de produto vão ter que, ou digamos, os sistemas, desculpem, os produtos que se enquadrem no sistema 3+, vão ter esta obrigatoriedade e, portanto, isso é uma transformação que surge nesta nova versão e que está explicada com maior detalhe no documento que eu mostrei. Importa dizer, já agora... Força. Porque também é um assunto... Eu vou dizendo, eu estou à espera de mais perguntas, mas certo. Nós vamos ter, entretanto, uma obrigação relativa mais rápida sobre questões ambientais, que é o CO2. Certo. Porquê? Porque a partir do dia 1 de janeiro, outra diretiva, não é? que é a da eficiência, desempenho energético dos edifícios, PDD, que está a ser transposta, determina que a partir do dia 1 de janeiro de 2028, os projetos de construção de edifícios têm que, se tiverem mais de 1000 metros quadrados, edifícios com mais de 1000 metros quadrados, o que não é difícil, não é? Vão ter que fazer o cálculo do carbono incorporado. Certo. Isto assim para simplificar, há mais coisas, mas para simplificar. Significa, para um projetista fazer o cálculo do carbono incorporado, e haverá software para isso disponível, e também isso vai ser revisto também por um técnico qualificado, o projeto vai ser revisto por um técnico qualificado, os produtos vão ter que declarar qual é o CO2 incorporado nas diversas fases. As fases são extração, fabrico, transporte, uso e destino final. E, portanto, são dados ambientais, embora sejam só os relativos ao CO2 ou equivalente CO2, mas que vão ter que ser declarados pelos produtos, ou em todos os produtos, sob pena, obviamente, do projetista não poder fazer o cálculo do CO2. Não é? E, portanto, o professor referiu, aliás, que havia neste momento que a Comissão estava exatamente a encomendar, ou tinha encomendado, a elaboração de dados para fundamentar os dados ambientais que vão servir de base às declarações ambientais de produtos, e nomeadamente estas do CO2 também são importantes. Portanto, isto para dizer que há coisas nos dados ambientais que não vamos esperar até que haja passaporte. Correto. Não, correto. E é assim, esse é um aspecto importante, porque depois o regulamento da Ecodesign e o regulamento de produtos da construção, que tem o objetivo primário, o comércio, depois é trespassado, digamos, positivamente também, pelos regulamentos que emanam do ambiente construído. E o da eficiência energética é um deles. E, portanto, poderá ser muito fácil fazer esse cálculo, poderá ser um quebra-cabeças. Nós temos estado a trabalhar nesse domínio para perceber, que vamos ter sempre uma incerteza que será grande. E, portanto, mais do que ter o valor, é importante termos a medição da incerteza desse valor. Esse é um aspecto. E depois, antevendo que provavelmente não será possível ter o CO2 para todos os produtos que fazem parte do edifício, porque um edifício, em média, tem 300 materiais de construção diferentes, quais é que são aqueles que verdadeiramente têm um impacto? E quais são aqueles que, do ponto de vista da incerteza, não acrescentam nem retiram incerteza ao cálculo? E, portanto, nós estamos a desenvolver alguns estudos neste sentido para facilitar essa exigência. Agora, novamente, algumas entidades vão ter que, e se calhar por isso é que estão ali aquelas prioritárias, não é? Porque eu falei das emissões, mas o CO2 é também uma preocupação, e vidro é, digamos, um produto que pesa no orçamento do edifício, no peso do edifício
e na pegada de CO2 do edifício, e por isso há aqui, digamos, um trabalho, eu diria, concertado, ou seja, esta avalanche parece um bocado desorganizada, mas ela é concertada, e portanto a nossa capacidade de reação e de preparação também tem que ser concertada, e estes webinars pretendem ajudar nisso mesmo. Portanto, eu diria que pode ser muito difícil, mas há mecanismos e estamos a tentar simplificar a questão. Nós próprios aqui estamos a trabalhar juntamente, assim como avançamos, passa a publicidade no novo DataCheck, exatamente utilizando o sistema de classificação ETIM, a que também pertencemos, que é o mais divulgado neste momento na Europa, que exatamente é também uma forma de preparar as empresas para a organização dos dados dos produtos, uma vez que a ETIM cobrirá, como sabe, aliás, o professor Pedro Meda, que também se apresenta do ponto de vista técnico junto à ETIM e acompanha estas coisas, que não integralmente, mas que é um sistema de classificação que já cobre maioritariamente aquilo que vai ser a necessidade de informação técnica sobre produtos e também, nomeadamente, sobre as questões ambientais, integrando também a declaração ambiental do produto. Mas também estamos aqui a tentar disponibilizar uma ferramenta para calcular o CO2 de uma forma relativamente simples, para aqueles que não têm ainda uma declaração ambiental de produto, como sabem, é uma declaração certificada, e portanto, mas para ajudar a que qualquer fabricante consiga, mesmo antes de ter a declaração ambiental de produto, consiga declarar uma base credível e razoável Certo, o CO2 incorporado no seu produto. Bem, estamos em cima da hora, não é? Já passamos um minuto, se calhar não havendo aqui mais nenhumas questões, só renovar o agradecimento, dizer que estamos disponíveis e, portanto, temos os contactos, ficam com os contactos de e-mail para questões que possam vir a ter, e queria passar a palavra ao Dr. João Pedro Begonha para encerrar aqui o nosso webinar. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos. Agradecer ao Sr. Professor Pedro Meda a presença neste webinar, que mais uma vez foi esclarecedor. Agradecer o seu trabalho, o trabalho que teve que ter em colocar esta apresentação no ar, que foi também ela muito bem feita e muito bem organizada. Pelo menos para mim, que estou a dar os primeiros passos aqui no setor, foi extremamente importante ouvir as palavras que transmitiu. E dizer a todos, portanto, agradecer de facto também o desafio para organizarmos este webinar em conjunto, e dizer-vos também que, naturalmente, estaremos atentos a qualquer evolução neste sentido ou em outros que faça sentido também desenvolver novas webinars ou novas formas de passar a informação que seja útil a todos os que estão aqui presentes. Portanto, agradecer muito a vossa presença em bloco e desejar a todos bom trabalho, saúde e negócios, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Bom dia.